O James Rodrigues está protagonizando um novo absurdo no futebol europeu. Mas você já sabe o que está acontecendo? Com a imagem extremamente arranhada no futebol brasileiro, depois da sua decepcionante passagem pelo São Paulo, parece que o James conseguiu enganar mais um time. Você vai entender toda essa história nesse vídeo aqui. Certamente, se a gente pegar nos últimos anos do futebol brasileiro, com certeza, um dos jogadores que mais decepcionou não só os seus torcedores, mas o Brasil de uma maneira geral, teremos então o nome de James Rodrigues. Ele que já foi destaque de uma Copa do Mundo, camisa 10 do Real Madrid, chegou ao São Paulo no ano passado com pompa de craque, status de chegar para realmente resolver. Ele foi contratado mais ou menos na mesma época que o Lucas Moura, um cara que a gente já sabia o que podia entregar, fez a diferença para o São Paulo, só que enquanto a contratação do Lucas deu extremamente certo, a do James Rodrigues deu extremamente errado. Sua passagem pelo Morumbi não deixou saudades. Números tímidos, alto salário e baixíssima dedicação. Basicamente, para o São Paulo, o James Rodrigues nunca estava bem fisicamente, nunca estava no peso ideal e nunca estava com vontade. Mas quando chegava a data FIFA e ele colocava a camisa da Colômbia, ele mudava da água para o vinho. Era algo gritante. No São Paulo, não rendia. Com a camisa da Colômbia, dava vida, dava carrinho e tudo mais. Como vocês sabem muito bem, nesse ano de 2024 que passou, ele encerrou a passagem dele no São Paulo. Realmente não estava dando liga, ele não estava sendo aproveitado, tinha um alto custo, então São Paulo e James chegaram a um acordo pela sua saída. E não demoraram para aparecerem alguns interessados na contratação do James. Surpreendentemente, ele conseguiu até voltar para o futebol europeu, assinando em agosto um contrato com o Rayo Vallecano, que é um time que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Ou seja, ele passou um ano praticamente enganando o São Paulo e foi de certa forma premiado com a possibilidade de voltar para a La Liga, onde então teria a possibilidade de enfrentar Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Novamente, uma vitrine gigante por um jogador que há muito tempo já não justifica todo o hype que tem. Mas enfim, ele foi muito bem na Copa América de 2024 com a Colômbia, com os colombianos conseguindo até um vice-campeonato, perdendo a final para a Argentina. Então o que se esperava, que ele mudando de ares, deixando o São Paulo, vindo de uma boa Copa América na Colômbia, ele chegaria no Rayo Vallecano para somar, fazer a diferença. No entanto, desde o primeiro momento, o James Rodrigues teve no Rayo Vallecano a mesma postura que tinha no São Paulo. Baixa dedicação, através dos vídeos nos treinamentos mesmo. Dava pra ver que ele não tava com toda aquela vontade. Então, no fim, o que se confirmou no Rayo Vallecano? Que o James Rodrigues fez por lá o mesmo que fez no São Paulo. Ele basicamente usou o time espanhol para se preparar para a seleção colombiana para as datas FIFAs. Foi exatamente isso que aconteceu. Pegando os números do James Rodrigues, você vê que é algo completamente ridículo o que ele fez no Rayo Vallecano. Novamente, tinha aquela postura, aquele discurso de nunca estar pronto, sempre sob controle de carga, mas quando ia para a data FIFA na Colômbia, jogava por algumas partidas até todos os 90 minutos. Então, no Rayo Vallecano em si, foram 7 jogos na temporada, que é um número muito baixo para um jogador que chegou em agosto. Ele não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Então, jogou só 7 jogos. Foi relacionado para outros 5 jogos em que não saiu do banco de reservas e não foi relacionado para outras 7 partidas. Então, se ele tivesse bem fisicamente, tivesse querendo jogar, além dos 7 jogos que ele participou, ele poderia ter jogado outros 12 e não jogou. Para vocês terem uma ideia, então, o James Rodrigues estava tão mal que ele não conseguia nem ser titular do Rayo Vallecano. E como eu disse, na Colômbia sempre dando a vida, jogando bem, fazendo a diferença. Porque, tecnicamente falando, não tem como você dizer que o James Rodrigues é um jogador ruim. Porém, ele é um cara que só joga quando ele quer. Isso ficou muito claro. E agora vem o golpe final. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano e também confirmada pelo jornalista César Luiz Merlot, o James Rodrigues nesse momento negocia a sua
rescisão de contrato já com o Rayo Vallecano. Então ele chegou ao time em agosto de 2024 e agora, 4 meses praticamente após a sua chegada, ele já tá querendo ir embora. Não deu retorno nenhum pro time, mas usou a estrutura do time muito bem para estar bem para poder jogar na seleção colombiana. Então ele negocia já nesse momento a sua rescisão contratual e é algo que está muito próximo de ser consumado, ou seja, ele vai conseguir a rescisão e mais uma vez vai ficar livre no mercado, podendo então assinar a custo zero com qualquer outra equipe. Aqui agora vem até um dado curioso. Vocês sabiam que em 2024, no ano que passou, ele fez mais jogos pela seleção da Colômbia do que pelos clubes que ele realmente defendia e que pagavam o seu salário? Pois é, enquanto o São Paulo e o Rayo Vallecano se desdobravam para pagar certinho os vencimentos do James Rodrigues, ele jogava mais pela seleção, mais partidas, do que propriamente por quem ele tinha que honrar muito mais. Olha só outra curiosidade. Caso essa rescisão com o Rayo Vallecano seja confirmada oficialmente nos próximos dias, essa será a 5ª vez em 5 anos que o James Rodrigues deixa um clube sem ficar praticamente um ano na equipe. No São Paulo ele ficou aproximadamente um ano, agora ele vai deixar o Rayo Vallecano com menos de 5 meses de clube, já tinha feito isso com o Everton da Inglaterra, com o Olympiacos da Grécia, com o Al Rayyan do Catar, então você percebe que é um jogador que pode até assinar contratos longos, mas ele não vai honrar o contrato até o final. E com esses últimos anos de carreira conturbados, isso só comprova o que eu já penso do James Rodrigues há muito tempo. Ele é um jogador que ele tem 33 anos hoje. Se ele faz isso de ficar trocando de time toda hora, pelo menos 5 anos, então a gente pode imaginar que ele já não está no auge dele, tanto físico quanto técnico, há pelo menos 6 temporadas. O James Rodrigues é um jogador que, para ser bem sincero, ele tem qualidade, como eu disse, tecnicamente ele é muito bom, mas ao mesmo tempo eu considero o James um jogador muito superestimado. Aquela Copa do Mundo de 2014 que ele fez no Brasil, que depois o fez ser vendido pro Real Madrid, mudou para sempre o status da carreira do James. Mas a verdade é que depois da primeira temporada dele no Real Madrid, as coisas mudaram. No Real Madrid ele perdeu bastante espaço, até porque o Real estava voando com Casemiro, Kroos, Modric, até o próprio Isco tinha mais espaço do que o James. Depois ele chegou a ser emprestado no Bayern de Munique. O Bayern nem quis comprá-lo de maneira definitiva, então é um jogador que basicamente ele vive do nome que ele construiu lá em 2014. Você pega nos dias de hoje o que ele tem feito ultimamente? Ele joga bem pela Colômbia. Mas também nada que justifique todo esse hype, todo esse nome e toda essa procura cada vez que ele fica livre no mercado. Peguem aí quem foram os grandes meias mais ou menos da mesma geração, da mesma faixa de idade do James Rodrigues. Sendo sincero, ele é melhor do que o De Bruyne? Ele é melhor do que o Mesut Ozil? Que seja. Cara, ele tá abaixo de todos esses jogadores. E ao longo da carreira também foi muito menos consistente do que todos eles. Ou seja, ele tem um nome forte, mas se você pega mesmo o desempenho nos últimos tempos, isso não é proporcional, não se justifica. Aí agora fica o questionamento. Com ele conseguindo em breve ficar livre no mercado, qual será a sua próxima vítima? Qual vai ser o próximo time? Que o James Rodrigues vai assinar contrato, mas vai ficar usando a estrutura para se preparar para a seleção colombiana. Será que ainda tem algum time, por exemplo, da Europa ou do Brasil, que vai cair nessa história? Coloca aqui nos comentários o que você pensa de toda a situação do James Rodrigues pra gente trocar uma ideia. Quero ver também o que vocês pensam. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa segunda-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma excelente semana, que seja extremamente abençoada. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!